Nós vamos fazer agora o capuz, que nós vamos colocar por cima dos braços, nesta posição, e na cabeça do Santo Antônio. Então, vamos usar a linha marrom e vamos subir 43 correntinhas. Correntinhas. Vamos medir para ver como fica nesta altura aqui do braço, onde tem onde nós começamos a fazer a manga. Ela precisa ficar assim folgadinha, ó, não pode ficar apertada. Se o teu ponto é muito justo e ficar aqui apertadinho, né, pequeno, pode usar uma agulha maior da agulha que tu está usando para fazer o Santo Antônio. Nós vamos trabalhar na terceira alça da correntinha. A correntinha tem essas duas alcinhas e nós vamos usar a alça de trás, ó. Vamos virar as correntinhas, vamos usar esta alcinha que forma no nozinho da correntinha, ó. Esta aqui. E vamos fazer 42 pontos baixos. Então, nós vamos deixar fora esta primeira e começamos na segunda, ó. Vamos fazer um ponto baixo. Aqui fica um pouquinho mais difícil para colocar a agulha, porque ela fica um pouco mais justa. Mas só nesta primeira carreira. Vamos trabalhar, então, toda até o final, ó, na terceira alça. Cuidando para não virar, a correntinha tem que sempre ficar neste sentido, ó, sempre na mesma posição. Nós não podemos virar ela e fazer assim, senão ela vai ficar torcida e nosso trabalho não vai ficar com acabamento bom. Um ponto baixo em cada alcinha que nós estamos usando aqui. Num total, nós vamos ter 42 pontos baixos. Chegamos no final das correntinhas. Esta última aqui a gente precisa fazer, ó, para que a gente consiga os 42 pontos baixos. Sugiro, então, que você conte os pontos antes de continuar, para que essa base esteja bem certinha. Porque a gente trabalhou na terceira alça das correntinhas. Quando a gente faz o ponto baixo, os nossos pontos de base ficam assim, né? Aparecendo as duas alcinhas. Então, do outro lado, fica a mesma coisa, ó, o acabamento fica bem bacana. Nós vamos fazer agora mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, nós só viramos, não vamos fazer aqui correntinha. Nós viramos o nosso trabalho, a mão que nós estamos segurando a agulha, pegamos nosso trabalho e viramos por cima da mão, da outra mão, né? E continuamos agora fazendo ponto baixo, bem no cantinho aqui no primeiro, um ponto baixo. E seguimos fazendo, ó, ponto baixo, pegando as duas alças da correntinha, normalmente. Até o final, 42 pontos baixos. Vamos fazer isso até chegar aqui no final, cuidando sempre para este pontinho aqui que fica virado, ó. Não esquecer de fazer ele. E voltamos da mesma forma com mais uma carreira. Então, esta carreira finalizamos e vamos fazer mais uma. Então, vamos fazendo, depois nós voltamos para continuar. Finalizamos as 3 carreiras, agora nós vamos, antes de continuar, medir no corpo.
Lembrando que sempre quando nós estamos fazendo uma roupa, né, alguma coisa que vista o nosso amigurumi, nós precisamos ir fazendo e medindo. Porque o nosso ponto, às vezes, pode ficar um pouco mais justo, um pouco mais solto, e não ficar o tamanho bom. Então, eu gosto sempre de ir fazendo e medindo, ó. Aqui nós vamos fazer a união na frente, depois. Aliás, vamos fazer uma costurinha aqui na frente, né? E tem que ficar bem soltinho assim. Na próxima carreira, que é a carreira 4, nós vamos fazer diminuições. Então, para que a gente não fique com a diminuição bem aqui no início e a nossa lateral não fique torta, nós vamos fazer alguns pontos e fazer as sequências de diminuições e depois mais alguns pontos no final. Então, vamos fazendo juntas. Vamos fazer 3 pontos baixos. E vamos fazer uma diminuição. Como nós estamos fazendo crochê linear, indo e voltando, a nossa diminuição é normal, não é diminuição invisível. Então, como é a diminuição normal? Colocamos a agulha no próximo ponto, pegamos a laçada, deixamos na agulha. Colocamos no próximo ponto novamente, pegamos a laçada, agora sim nós tiramos tudo junto. Então, de 2 pontos, nós fizemos uma diminuição. Nós vamos fazer agora uma sequência de 5 vezes de 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos fazendo 5 pontos baixos, 1, 5 pontos baixos. Vamos fazer novamente uma diminuição normal, pegamos a laçada no próximo ponto, tiramos tudo junto. Fizemos uma sequência, mais 4, 5 pontos baixos e uma diminuição. A última, vamos fazer uma diminuição. E mais 2 pontos baixos para nós finalizarmos a carreira. Então, na carreira 4, nós ficamos com 36 pontos. Vamos fazer agora a carreira de número 5. Vamos fazer 2 pontos baixos, 1, 2. Uma sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição 5 vezes. Aliás, vamos fazer agora uma diminuição. Aqui uma diminuição. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 5 vezes de 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos fazer 4 pontos baixos. E uma diminuição. Mais 4 vezes essa sequência. 4 pontos baixos. E uma diminuição. Finalizamos e vamos fazer mais 2 pontos baixos para finalizar a carreira. Ficamos na carreira 5 com 30 pontos. Vamos fazer a carreira 6. Vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Vamos fazer agora uma sequência de 5 vezes de 3 pontos baixos e uma diminuição. 3 e uma diminuição. Mais 4 vezes. E mais 2 pontos baixos para finalizar a carreira.
Opa. Ficamos no final da carreira 6 com 24 pontos. Na carreira 7, nós vamos fazer um ponto baixo, uma diminuição, e uma sequência de 5 vezes de 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos, uma diminuição, mais 4 vezes. 1, 2 e uma diminuição. E um ponto baixo para finalizarmos a carreira. A carreira 8, agora nós vamos fazer ponto sobre ponto, porém pegando a alcinha de trás, ó. Então, aqui no primeiro ponto, ó, cuidamos para não escapar a laçada. E já vamos fazer um ponto no primeiro, pegando a alcinha de trás. E assim nós vamos fazendo até o final. Nós vamos agora cortar o fio, deixamos só um pedacinho pra gente fazer o arremate. Puxamos o fio, deixamos aqui, depois nós vamos fazer o arremate. Nós vamos agora trabalhar nas outras alcinhas do ponto. Então, nós vamos colocar uma laçada na nossa agulha. Vamos deixar 3 pontos de base fora, ó. Pulamos 3 pontos. 1, 2, 3. No quarto, nós colocamos a nossa agulha e vamos fazer um ponto baixo. Então, nós vamos fazer 12 pontos baixos. Um a gente já fez, 2. 3, 4, um em cada alcinha do ponto. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontos baixos. Viramos o nosso trabalho. Vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo, bem no início, e um aumento. 2 pontos no mesmo lugar, ó, um aumento. E seguimos essa sequência até o final. Nós vamos ficar com 18 pontos. 1 e um aumento. Esta é a carreira de número 9. Nós trabalhamos na alcinha do ponto aqui na carreira 8, né? Então, na carreira 8, nós temos, trabalhamos 2 vezes. Uma vez na alcinha da frente e uma vez na alcinha de trás. Por isso que esta aqui é a carreira 9. Um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento. Viramos e vamos continuar fazendo aumento. Então, nós vamos fazer agora 2 pontos baixos, 1, 2 e um aumento. Ficamos com 24 pontos no final da carreira 10. Agora, nós vamos fazer ponto sobre ponto por 14 carreiras. Então, nós vamos fazer da carreira 11 até a 24, ponto sobre ponto, 24 pontos baixos.
sempre cuidando no final e no início, né, para pegar todos os pontos. Aqui no final, ó, a gente vê que o último pontinho ele fica virado, quase nós não enxergamos ele. Então, cuidamos para que a gente tenha sempre 24 pontos baixos. Antes de fazermos as 14 carreiras, vamos medir novamente para ver se está tudo ok no corpo do Santo Antônio, né? Ó, nós vamos colocar assim com esta bordinha que nós fizemos. Opa, não tô mostrando. Assim, ó. Com essa carreira que nós fizemos, nós vamos deixar ela aparente, ó. Vamos colocar neste sentido, desta forma, ó. Assim. Com isso aqui ficando aparente. Depois, nós vamos fazer uma costurinha aqui na frente, vai ficar assim. Então, vamos fazer 14 carreiras e voltamos para ver como ficou. Finalizamos as 14 carreiras, agora nós vamos fazer mais uma carreira de aumento. Então, nós vamos fazer a carreira 25, um ponto baixo. Vamos fazer um aumento. Vamos fazer uma sequência agora de 5 vezes de 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3 e um aumento. Mais 4 vezes essa sequência. E mais 2 pontos baixos para finalizar a carreira. Viramos o nosso trabalho, agora nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto, de 30 pontos baixos em cada. Vamos fazer então mais 3 carreiras e voltamos para finalizar o capuz. Assim nós finalizamos o capuz. Deixamos um pedacinho de fio só para a gente fazer o arremate. Vamos medir. Aqui nós podemos até deixar um fio mais comprido, ó, no final, pra gente fazer essa costura, né? Nós vamos costurar a parte de cima aqui do manto, do capuz, aliás. Então, nós podemos deixar um pedacinho de fio mais comprido. O meu ficou curto. Nós vamos colocar assim. Vamos fazer uma costura aqui na frente pra fechar. E depois, nós vamos costurar esta parte aqui do capuz. Nós vamos fazer agora o cabelo do Santo Antônio. Nós vamos subir 40 correntinhas. Nós vamos unir na ponta onde a gente começou, cuidando para que as correntinhas fiquem do mesmo lado, não fiquem viradas. Vamos fazer aqui um ponto baixo na primeira. E vamos fazer agora ponto baixo por todas as correntinhas. Um ponto baixo em cada elo das correntinhas. Então, antes de finalizar, nós vamos medir para ver se está ok na cabeça do Santo Antônio. Senão, a gente pode fazer mais algumas correntinhas. Se o teu ponto for muito justo, pode ser que fique um pouquinho pequeno. Então, pode ou usar uma agulha maior ou fazer mais algumas correntinhas. A quantidade de correntinhas não vai influenciar, porque nós não vamos fazer nada que tenha que diminuir ou aumentar, então não tem problema aumentar as correntinhas. Então, vamos fazer até o final, ponto baixo, depois nós voltamos para continuar. Nós vamos agora trabalhar na alça da frente do ponto. Vamos fazer correntinhas para a gente formar o cabelo.
Então, nós vamos fazer um ponto baixo na primeira alcinha, né, que a gente fez da carreira anterior. E vamos subir 5 correntinhas, 2, 3, 4, 5. Vamos unir no próximo ponto de base, pegando a alcinha da frente com um ponto baixo. Vamos subir novamente 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Unimos no próximo ponto de base com um ponto baixo. Subimos 5 correntinhas, 2, 3, 4, 5. Unimos no próximo ponto de base, sempre pegando a alcinha da frente, com um ponto baixo. E assim nós vamos fazendo até o final. Então, vamos fazendo desta forma até o final, depois nós vamos voltar fazendo pela outra alcinha do ponto. Subimos 5 correntinhas, 2, 3, 4, 5. Unimos no próximo. Aqui a gente cuida, né, para não deixar nenhum fora. Pegando a alcinha, ponto baixo. Chegamos no final, agora nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo pela alcinha de trás. Vamos fazer uma carreira de ponto baixo. Aqui não importa muito a quantidade de pontos baixos e dessas correntinhas que a gente fez, né? Quantas? Porque depende do tamanho que você vai precisar para colocar na cabeça do teu Santo Antônio. Então, não te preocupa com isso. E depois nós vamos fazer mais uma carreirinha assim, para ficar bem cheinho o cabelo. Então, vamos fazendo até o final. Ponto baixo, depois nós voltamos. Chegamos no final. Então, agora nós vamos fazer pelas alcinhas da frente desta carreira de ponto baixo, a mesma coisa que a gente fez na anterior. 5 correntinhas, 3, 4, 5. Unimos na próxima alcinha com ponto baixo. E assim nós vamos fazendo até o final. Finalizamos. O último ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo, só pra gente fazer o arremate. Então, nós agora vamos deixar um fio bem comprido para nós prendermos na cabeça. Aqui, esta outra pontinha onde a gente começou, nós vamos também fazer um arremate, colocamos na nossa agulha de tapeçaria. Vamos fazer agora a Bíblia, começando pela capa. Então, nós vamos subir 15 correntinhas. E vamos trabalhar também na terceira alça. Então, nós viramos e vamos trabalhar neste nozinho que fica atrás das correntinhas, que é a terceira alça, fazendo ponto baixo. Nós vamos fazer 14 pontos baixos. Treze mais um aqui no finalzinho, 14 pontos baixos. Vamos trabalhar agora crochê linear, indo e voltando. Então, viramos o nosso trabalho e vamos fazer ponto baixo sobre cada ponto de base, 14 pontos baixos. Então, nós vamos fazer isso por 9 carreiras. Nós já temos aqui 2, né? Finalizamos esta, ficamos com 2 e fazemos mais 7. Da mesma forma, virando, fazendo ponto baixo, um ponto baixo em cada ponto de base.
Então, vamos fazendo, depois nós voltamos para ver como ficou. Finalizamos, deixamos só um pedacinho de fio para a gente fazer um arremate. Nós vamos fazer agora uma outra peça igual, com a cor clarinha, para que seja a folha interna da Bíblia. E vamos fazer com menos correntinhas, para que ela fique assim, ó, e a gente feche ela desta forma. Vamos fazer, então, esta peça clarinha com 13 correntinhas. Da mesma forma como a gente fez essa. Na terceira alcinha da correntinha, vamos ficar com 12 pontos baixos. E vamos fazer 6 carreiras, para termos esta altura. 6 carreiras de 12 pontos baixos. Então, vamos fazer uma peça igual a essa, deixamos um pedacinho de fio para a gente fazer o arremate. E depois vamos costurar. Você pode pausar o vídeo, fazer então essa peça, deixando um pedacinho de fio assim para a gente fazer o arremate no final. Depois nós voltamos com a costura. Nós vamos deixar a Bíblia fechadinha assim, desta forma. Nós vamos fazer agora o Menino Jesus. Vamos começar pelas perninhas dele. Colocamos 6 pontos em anel mágico. Estou usando a cor que nós vamos usar para fazer cor de pele. 2, 3, 4, 6 pontos baixos. Fechamos o anel mágico. Nós vamos fazer, então, 4 carreiras, agora sem aumentar e sem diminuir. 6 pontos baixos. Só pra gente fazer o tamanho da perna do Menino Jesus. Eu nem vou colocar marcador, vamos contando. 4 carreiras de 6 pontos baixos, vamos fazer 24 pontos baixos. Aqui nós vamos virar, ó, que fica do lado do avesso, quando a gente começa. Uma carreira nós já fizemos. Vamos fazer mais 3. Mais 18 pontos baixos. Finalizamos uma perninha, nessa nós podemos cortar o fio, deixamos só um pedacinho pra gente fazer o arremate. Vamos fazer mais uma igual. Na segunda, nós não cortamos o fio, nós vamos continuar daqui fazendo o corpo. Então, pegamos a segunda e vamos fazer a união com a primeira. Vamos primeiro fazer um arremate aqui, puxamos o fio. Colocamos na nossa agulha de tapeçaria. E vamos fazer um arremate. Pulamos um ponto no próximo, colocamos a agulha do direito para o avesso, puxamos bem. E voltamos com a agulha na alcinha de trás, aqui. Como a peça é muito pequenininha, nós não vamos pular um ponto, ó. Nós vamos fazer no próximo já. Senão vai ficar encolhido, depois pra gente fazer a união vai ficar mais difícil. No próximo ponto, ó, já vamos colocar a agulha. E vamos só fazer um arremate como a gente já está acostumado. Pegamos a alcinha de trás do último ponto. Passamos algumas vezes o fio aqui. E cortamos.
Nós vamos agora fazer uma correntinha. Nessa segunda perninha, uma correntinha. Colocamos em qualquer pontinho aqui da primeira perninha e vamos fazer um ponto baixo, ó. Qualquer lugar. Um ponto baixo. E vamos fazendo ponto baixo por toda ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos fazer um ponto baixo naquela correntinha que a gente usou para fazer a união, cuidando para não ficar virada assim, ó. Vamos ver aqui. Assim, um ponto baixo. E mais 6 pontos baixos. E um ponto baixo do outro lado da correntinha. Vamos fazer um ponto baixo aqui no início desta perninha. Neste ponto, nós vamos colocar aqui o marcador, que é o início do corpo do Menino Jesus. Então, aqui inicia o corpo do Menino Jesus. Vamos fazer, então, agora uma carreira de ponto sobre ponto, 14 pontos baixos. Aqui, vamos contar como carreira número 1, no início do corpo. Se vocês estiverem ouvindo muito barulho, é porque tem uma obra aqui do lado e hoje tem bastante barulho na obra. Que a gente precisa fazer com calma, porque é bem pequeno, né? Então, fica um pouquinho mais difícil. 14 pontos baixos. Na carreira 2 do corpo, agora nós vamos fazer 2 aumentos. Então, nós vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento. Repetimos essa sequência 2 vezes. 1, 2, 3. Nós vamos fazer agora 3 carreiras de ponto sobre ponto. Vamos fazer na carreira 6, diminuição. Nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 12 pontos. Vamos fazer agora uma carreira de ponto sobre ponto. 12 pontos baixos. Nós vamos fazer agora uma carreira de ponto sobre ponto, pegando a alcinha de trás do ponto, 12 pontos baixos. A próxima carreira, nós vamos começar a fazer a cabeça. Então, vamos fazer aumento por todos os pontos. Nós temos 12 pontos baixos, vamos ficar com 24.
Vamos fazer agora 4 carreiras de ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. 24 pontos baixos em cada. Então, vamos fazendo, depois nós voltamos para continuar. Nós fizemos 4, vamos fazer mais uma carreirinha, 5 carreiras para ficar um pouquinho mais de altura na cabeça. Então, mais uma carreira de ponto sobre ponto. Finalizamos, então, as 5 carreiras. Nós fizemos da carreira 10 até a carreira 14 de ponto sobre ponto, 24 pontos baixos. Vamos fazer agora a diminuição. Então, nós vamos colocar bem pouco de enchimento no corpo, ó, só nessa parte. Nas perninhas, nós não colocamos, que a gente quer que ele fique depois sentado. Então, nós não colocamos enchimento nas pernas. Coloquei um pouquinho no corpo, agora vamos fechar um pouquinho a cabeça, depois nós colocamos na cabeça. Nós vamos fazer a carreira 15 de 2 pontos baixos e uma diminuição. Já fiz 2 pontos, uma diminuição. Ficamos no final dela com 18 pontos. Coloquei um pouco de enchimento na cabeça, agora nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Ficamos no final desta carreira com 12 pontos. Agora, nós finalizamos o enchimento, colocamos mais. Depois, nós já fechamos a cabeça. Vamos fazer agora a diminuição por todos os pontos, 6 diminuições. Cortamos o fio, deixamos só um pedacinho pra gente fazer o arremate. Nós vamos fazer a roupa do menino Jesus, então, nós vamos usar as alcinhas do ponto que nós deixamos livre nesta carreira. Colocamos a agulha neste sentido, com a ponta em direção ao pé. Pegamos o fio. Aqui, nós vamos fazer 2 correntinhas, porque nós vamos trabalhar em ponto alto. Deixamos um pedacinho do fio assim pra gente fazer o arremate, seguramos, né, pra não soltar. E vamos fazer 2 correntinhas, uma, mais uma, 2. Nós vamos fazer, então, 2 pontos altos e um aumento. Então, essas correntinhas não contam como ponto alto, vamos fazer aqui um ponto alto na mesma, ó. Um ponto alto. Mais um ponto alto na próxima agora. E na próxima, nós vamos fazer um aumento, 2 pontos altos juntos. Um. Mais um. Dois pontos altos. Então, vamos, aliás, um aumento. 2 pontos altos juntos, mais 2 pontos altos, nas próximas 2 alcinhas, 1, 2. E na próxima alcinha, um aumento.
2 pontos altos juntos. E assim nós vamos até o final da carreira. Chegamos no final da carreira, vamos fazer a união aqui com o primeiro ponto que nós fizemos, ó, primeiro ponto alto com um ponto baixíssimo. Finalizamos esta carreira com 16 pontos altos. Vamos fazer a próxima também de aumento. Então, subimos 2 correntinhas, 1, 2. Vamos fazer um ponto alto já aqui na primeira. E nós vamos fazer 3 pontos altos e um aumento. 1, 2, mais 1, 3. E um aumento. 2 pontos altos juntos. Vamos fazendo isso até o final. Chegamos no final, vamos fazer a união com o primeiro ponto alto que a gente fez com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. Sempre ponto alto. Nós vamos agora trabalhar 20 pontos altos. Subimos 2 correntinhas. Vamos fazer um ponto alto no mesmo lugar. Mais 19 pontos altos. Então, vamos fazer esta carreira e mais uma. E voltamos para ver como ficou. Finalizamos as 2 carreiras, cortamos o fio, deixamos um pedacinho para a gente fazer o arremate. Aqui nós deixamos essa última laçadinha um pouquinho mais larga, ó, para ficar mais ou menos do mesmo tamanho das outras e a gente conseguir fazer um arremate que não apareça. Então, vamos colocar a agulha no próximo ponto, ó. Assim, desta forma, puxamos um pouco, voltamos com a agulha por trás da alcinha do último e pegamos a alcinha do ponto anterior junto, assim. O arremate fica perfeito, ó. Agora, nós vamos fazer uma laçadinha aqui dentro e cortamos o excesso de fio. Vamos fazer agora os braços do Menino Jesus. Vamos fazer exatamente como a gente fez as perninhas, porém nós vamos trocar de cor. Então, nós vamos começar com 6 pontos em anel mágico. Vamos fazer uma carreira de 6 pontos, sem aumentar e sem diminuir. E vamos trocar de cor, ó, já fiz 6 pontos, já fiz uma carreirinha, agora eu vou trocar de cor. É exatamente como a gente fez as perninhas, porém trocando de cor. Então, não é necessário fazer de novo, né? Porque a gente já fez. Aqui, nós vamos agora fazer mais 1, 2, 3 carreiras nesta cor, que é a cor da roupa. Vou fazer aqui 2 pontinhos e já vou cortar o fio e dar um nozinho. E vamos fazer 3 carreiras nesta cor. Finalizamos, cortamos o fio, aqui nós deixamos um pedacinho pra gente prender no corpo. Puxamos e vamos fechar com o nosso anel mágico invertido.
Colocamos o fio na agulha de tapeçaria. Vamos pegar todas as alcinhas do ponto, ó, da frente e vamos puxar, fechando esta abertura. Não colocamos enchimento, porque é bem pequenininho, não precisa enchimento. Passamos o fio aqui de volta para dentro e vamos prender no corpo. Aqui eu não fiz aquela troca de cor que não aparece muito, ó. Se você quiser, pode usar uma técnica de troca de cor que diminui este degrau. Aqui no canal eu tenho uma troca de cor, eu vou deixar o card aqui no cantinho para você, se você quiser usar, é bem interessante. Vamos prender os bracinhos. Nós até podemos usar um fio só de um deles para prender, ó. Vou cortar este fio aqui e vou usar o mesmo. Nós vamos fazer agora o cabelo do menino Jesus. Então, vamos colocar 6 pontos em anel mágico. Na segunda carreira, vamos fazer aumento por todos os pontos. Vamos ficar com 12 pontos no final. Na carreira 3, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com 18 pontos. Vou colocar aqui um marcador, usar a mesma pontinha que nós iniciamos o anel mágico. Então, seguimos um ponto baixo e um aumento. Na carreira 4, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Vamos ficar no final dela com 24 pontos. 2 pontos baixos, um aumento. E seguimos essa sequência até chegar de volta no marcador. Nós vamos fazer agora 3 carreiras de ponto sobre ponto. Da carreira 5 até a carreira 7. Sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazendo, depois nós voltamos para continuar. Concluímos as 3 carreiras, agora nós vamos fazer uma carreira de detalhe do cabelo. Então, vamos fazendo juntas. Nós vamos fazer aqui um ponto baixo, nós vamos fazer 5 meio ponto alto. 2,
3, 4, 5. Vamos fazer um ponto baixo e 2 pontos baixíssimos. Pegamos o fio e tiramos direto, 2 vezes. Um ponto baixo. Vamos fazer agora 3 meio ponto alto. 1, 2, opa, mais um 3. Um ponto baixo. 2 pontos baixíssimos. Opa. 1, mais um, 2. Um ponto baixo. E vamos fazer agora meio ponto alto até o final. Vamos fazer 6 meio ponto alto e um ponto baixo para finalizar. 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no final, nós vamos fazer um ponto baixo, para que não dê muito essa diferença, né? Como a gente começou com ponto baixo. Agora, nós vamos cortar o fio, deixamos um pedaço pra gente prender na cabeça. Vamos fazer um arremate. Então, esta parte onde nós fizemos aqui os 3 meio ponto altos, fica pra frente, ó. Vai ficar assim.